Fica mais gostoso para todo mundo aqui presente. Tá, boa. Vou começar fazendo a apresentação desse nosso espaço, né? O Fórum Clínico, bom, primeiro me apresentar. Eu sou Cecília Oliveira, sou uma das coordenadoras do Fórum Clínico. Esse Fórum Clínico da Infância e da Adolescência, ele existe há aproximadamente 10 anos. Ele tem na coordenação, eu sou uma das coordenadoras, a Cláudia Prete é outra coordenadora, e a Vera Salem, que está chegando, vai estar aqui do meu lado. A Cláudia Prete hoje não vai poder estar conosco, está no congresso apresentando um trabalho exatamente agora. Então, a Escola Lacaniana de Psicanálise é uma escola de formação de analistas, e é nesse espaço que a gente realiza esse fórum clínico ao longo desses 10 anos, né? E o Fórum Clínico ele foi criado e acontece até hoje. Vocês estão me ouvindo bem aí? Como é que está aí o som aí para vocês? Líria, diz para mim, como é que está o som para Tá vocês? bom, tá Tá ótimo. Boa bom? tarde a Se tiver todos. baixo, você me ajuda, tá, Líria? Dá um Tá toque, bom. fala mais alto, tá bom? Por favor. Então, eu estava contando para vocês que o Fórum Clínico ele existe com essa coordenação dentro do espaço da Escola Lacaniana, que é uma escola de formação de analistas, que é uma formação permanente, particularidade do que demanda o trabalho do psicanalista, né? E esse espaço que a gente criou foi pensado sempre com a visada de um diálogo com outros campos de saber. Então, ao longo desses 10 anos, a gente já fez vários encontros, são encontros mensais, e a gente já realizou vários encontros, inclusive também alguns congressos. Nós tivemos um trabalho, continuamos tendo na, no diálogo com o direito de família, e nesse diálogo com o direito de família, a gente já realizou 3 congressos, junto com o Tribunal de Justiça do Espírito Santo. E temos, inclusive, já 2 publicações que são relativas a esses congressos. E esse ano nós decidimos investir trabalho mais diretamente no trabalho no diálogo da psicanálise com a educação e com a adolescência. Nós estamos preparando, fazendo encontros preparatórios para essas 2 áreas. No ano que vem, a gente vai ter um encontro do congresso, uma jornada sobre psicanálise e adolescência, e no ano que vem, ou possivelmente no 2025, psicanálise e educação, né? Esse encontro de hoje, ele é um preparatório para o psicanálise e educação, né? Que é a área que eu mais diretamente coordeno. E a gente já fez alguns encontros esse ano com essa temática de psicanálise e educação. E ouvimos nesses outros momentos o pessoal mais da área psi, pensando sobre as questões contemporâneas a respeito dessa articulação. E agora a gente começa a conversar mais com o pessoal da educação. E é nesse sentido que eu agradeço muitíssimo a presença dos nossos 2 convidados, que vocês estão podendo ver aí, o Eduardo, vou fazer uma apresentação aqui mais direta para... o Eduardo é um gestor de escola, ele é hoje também membro do Colégio de Assessores Pedagógicos da Federação Nacional das Escolas Particulares. Tem uma série de outras coisas que a gente pode falar do Eduardo, ele também pode falar dele mesmo, posteriormente. E a gente tem também a Cleonara, que está aqui conosco, que a Cleonara é professora da UFES, é doutora em educação pela USP, ela tem várias outras experiências, títulos, informações, que ela vai poder dizer, e também uma experiência riquíssima como membro do Conselho Estadual de Educação, representando a Universidade Federal do Espírito Santo. Então, esses 2 foram convidados para a gente conversar um pouco hoje sobre como é que estão as relações no interior das escolas, né? As relações humanas, a gente sabe que sofrem modificações
ao longo do movimento civilizatório, e a escola como sendo um espaço, diria, primeiro, depois do familiar, primeiro espaço social, que a criança convive depois do familiar, ele apresenta um retrato do que é a nossa sociedade, as relações sociais. Então, é com esse intuito que eu quero agradecer muitíssimo a presença de vocês. Tá? E vamos começar com a Cleonara. Leonara vai trazer algumas questões. A dinâmica nossa será assim: 20 minutos para cada um, eu faço algumas questões, depois a gente abre para o debate, tá bom? Anotem as questões e bora lá. Obrigada, Cleonara, por estar aqui conosco, tá? Espero que nós vamos ter um papo bom aqui, uma troca boa. Fica à vontade, tá? Eu começar a falar, a câmera vai te Eu que agradeço, Cecília, o convite para estar aqui dialogando sobre educação. Estou na educação há 39 anos. Eu falo assim, foi ontem, né? E é uma área que eu atuo com bastante gosto. Ao contrário do que muitas pessoas falam, eu gosto da educação e cada vez mais eu penso que ela é fundamental para a gente repensar isso que a Cecília colocou, a sociedade que a gente quer, né? Agradecer a oportunidade também de estar aqui com a Vera e com o Eduardo, né? De poder estar contribuindo com as discussões. Eu trouxe para a gente conversar um pouco, né? Até vou me basear em alguns slides, porque eu penso que nós, no século XXI, temos que pensar a escola do século XXI. Então, é fundamental. Que escola é essa que nós temos no século XXI? Né? Só um Então, minutinho. Está ouvindo bem, gente? Vocês estão ouvindo bem aí? Está baixo? Está baixo? Parece. Cecília, quando ela fala para cá, virada para cá, fica um pouco baixo. Ela olha para lá e aí já fica melhor, mas está meio baixo. eu acho melhor. A posição. Fica mais, né? Eu vou pedir para passar os slides. Patrícia? Patrícia, pode Patrícia, colocar. Isso daí. Então, eu até coloquei um título: Desafios Contemporâneos na Escola. Chamando de desafios, porque eu penso que a escola é espaço de potencialidades, mas a gente sempre tem algo que nos desafia, né? E que nos limita, e às vezes nos angustia, tá? Pode ir passando, Patrícia, por favor. Então, pode passar. Eu penso, né, que a escola do século XXI, né, e aí eu gosto de pensar essa escola do século XXI, com uma separação da escola do século XX, com as práticas tradicionais que a gente tem, por isso está aí o quadro como a gente era acostumado a ver, né? E pensar também essa escola como um direito à educação. E quando eu penso direito à educação, eu estou pensando que essa escola ela tem que oportunizar e garantir o direito a aprendizagens e ao desenvolvimento. Pode passar, Patrícia. Então, o século XXI, para pensar essa escola, a gente tem que pensar a sociedade do século XXI, que é uma sociedade com grandes transformações, com a popularização das novas tecnologias, com muito acesso à informação para todos nós, principalmente para crianças, para os jovens. Então, hoje as informações elas estão acessíveis, mudanças, então, na cultura e nos hábitos das pessoas. Nós temos o tempo inteiro o celular em nossas mãos, as crianças não são diferentes. E aí são os acessos a essas informações de uma velocidade imensa. Então, nós estamos formando na escola esse cidadão que está sendo formado na escola nesse século XXI e para construir a sociedade do século XXI. Pode passar, Patrícia. Então, quais mudanças o século XXI, então, trouxe para as nossas escolas? Primeiro, a escola foi imbuída de pensar em mudanças. A educação, principalmente com o discurso nas políticas públicas de uma educação de qualidade para todos.
os estudantes. Essa tem sido a tônica das discussões o tempo inteiro dos organismos internacionais e das políticas voltadas para a educação. Então, isso nos coloca a necessidade de compreender as mudanças para se adequar a quê? Adequações físicas, adequações às normas, adequações às propostas pedagógicas e também as relações pessoais que se constituem nessa escola com esse aparato todo. Então, uma pergunta, né, que eu sempre me faço e sempre uso para a gente refletir também, por que é diferente, então, ensinar nessa escola 21, do século XXI? Eu não posso pensar no ensino da escola do século XXI com a mesma forma que eu pensava o ensino na escola do século XX, por causa exatamente dessas demandas e demandas que foram muito grandes e muito rápidas para nós, professores, para as famílias, para os estudantes também. Pode passar, Patrícia. Então, alguns anos atrás, era essa cena comum. Era o quadro, o professor lá na frente, o ensino nas escolas, né, até o século XX, baseava-se em um conjunto de disciplinas determinadas para cada série, um grupo de disciplinas. Os alunos recebiam as aulas e as lições e ensinavam para os estudantes fazerem as provas e passarem, e as avaliações de caráter mais classificatório e avaliativo e classificatório. Pois não, Patrícia? E atualmente, na atual conjuntura, né, essas transformações vieram acompanhadas de reestruturações da própria visão de ensino. A escola não está sendo mais vista da mesma forma que no século XX. A escola, ela incide nos processos, por exemplo, de formação, de desenvolvimento pleno dos estudantes. Essas aprendizagens já não são apenas para o indivíduo, mas é para a vida desse indivíduo no futuro. Isso demandou reorganização escolar, a escola passa por processos avaliativos para, como se diz, lembrar, né, um processo avaliativo voltado para uma educação integral dos estudantes, né, ao desenvolvimento pleno. Essa educação, né, essa escola, o anterior, Patrícia, essa escola, ela passou a buscar oferecer aos estudantes essa educação integral. Mas o que é essa educação integral que está sendo colocada para a escola do século XXI? Aí agora pode ser outro, o próximo, né? Bom, essa educação integral, ela pressupõe um ensino voltado não apenas para os conteúdos específicos, mas também, né, o desenvolvimento integral, basicamente, né, os aspectos cognitivos, mas também os aspectos emocionais, os aspectos sociais, os aspectos psicológicos, os aspectos afetivos, os alunos como protagonistas cada vez mais das suas próprias aprendizagens, e com isso as escolas passam a ser vistas como oportunizando novas maneiras de estudar, novas maneiras de aprender, novas maneiras de trocar ideias, escola como espaço que oportuniza acesso à informação, a tecnologias e a conhecimento. Então, isso aí é uma amplitude imensa, dá uma amplitude imensa e mexe com a escola em todos os tipos de relações sociais que se constituem no espaço escolar. O próximo. E quando a gente fala em conhecimentos para essa educação integral, a gente tem que entender que são conhecimentos que vão além daquilo que estão nos livros, os conhecimentos científicos, os que a gente estava acostumado a ter nos currículos anteriores. São conhecimentos agora que vão oportunizar uma formação de seres humanos preparados justamente para lidar com essas transformações bem rápidas. Então, ele precisa ser formado para poder lidar com essas transformações que são rápidas, para conviver e para saber conviver e como lidar com as outras pessoas. E também, né, conhecimentos, né, conhecer os outros, as histórias de vida,
os costumes, os gostos, as tradições, desenvolver o conhecimento de si mesmo, das suas emoções, das potencialidades, das limitações e do impacto de suas ações na vida dos outros. Ou seja, desenvolver motivações e inventividades. Isso é ser protagonista. Pelo menos eu tenho lido os documentos dos organismos internacionais, ele sendo protagonista, não apenas para escolher disciplinas de um leque de oportunidades que a escola está ofertando para ele fazer escolhas, mas essas escolhas elas têm que estar sendo motivadas para esse estudante se ver como protagonista para fazer a gestão dessas experiências que são pessoais e coletivas. Né? E isso começa no espaço escolar. Né? A próxima. Então, essa sociedade e essa escola do século XXI, ela tem uma característica também que são as pautas da diversidade cultural e da inclusão. Ela vem com muita ênfase, né, numa escola que foi demandada a ser um local onde todos os alunos sintam-se valorizados e ouvidos para desenvolverem a empatia, o respeito às diferenças e oportunidades para que todos possam ter acesso à educação com equidade. Então, tem sempre o singular, o individual no coletivo. A gente vê essas duas categorias o tempo inteiro, subjacente a todo o discurso que defende essa escola do século XXI. O próximo. Bom, para atender essas novas necessidades demandadas do século XXI, a gente precisa repensar pontos, né, na maneira como ensinamos e aprendemos. E proposições de metodologias para que todos os estudantes possam ter formação adequada, né, para que eles possam ter, né, um desenvolvimento do pensamento crítico, autoestima e autoconfiança, um bem-estar emocional e social, para o desenvolvimento da criatividade, para o desenvolvimento da inovação. O próximo. Então, ela é uma sociedade, né, que prima e briga por uma escola inclusiva. O que seria essa escola inclusiva? Primeiro, essa escola inclusiva, ela enxerga todo ser humano como diferente um do outro. Todos os estudantes têm limitações e potencialidades e a serem trabalhadas ao longo do processo de escolarização. Então, essa educação inclusiva que é demandada por essa escola do século XXI, ela é uma perspectiva filosófica e política que pensa a educação democrática para todos, que tem a ver, Cecília, com essa coisa de pensar, né, a sociedade que se constrói com esses seres que saem dessa escola. Então, a escola inclusiva ela não está, ao contrário do que muitos pensam, porque às vezes isso é muito fechado e muito associado, pensar a escola inclusiva destinada apenas aos alunos com deficiência. Não, essa escola, para ela ser inclusiva, ela tem que ser, né? Ela tem dois conceitos aí que precisam ser de uma forma esclarecido. O próximo, o que é a educação inclusiva e a educação especial. E a resposta para isso está na própria Lei de Diretrizes e Bases, no artigo 58, onde ela diz, né, que a educação especial é uma modalidade de ensino que atende a alunos com deficiências. Ela está inserida no contexto da educação na perspectiva inclusiva, que, por sua vez, considera todas as diferenças em uma sala de aula, como raça, cor, gênero, origem étnica. Ou seja, nessa lógica, a educação é um direito de todos ao desenvolvimento pleno da personalidade humana, e isso está também lá num texto que é muito importante, que eu acho que é um texto importantíssimo, um documento importantíssimo para a humanidade, que é a Declaração Universal dos Direitos Humanos, lá no artigo 26. E aí, a educação inclusiva, ela está posta também, eu vou passar esse slide, Patrícia, porque eu vou retomar, mas é um texto da própria política de educação especial, que também vai nessa tônica, né, Eduardo? Ela vai por essa lógica, então a gente precisa se apropriar desses conceitos para que a gente não transforme as escolas apenas com direitos à aprendizagem a alguns, né, e cerceie a outros. Então, isso é algo que
é um ponto que a gente precisa dialogar, que a gente precisa conversar, buscar e ver caminhos, né? Por outro lado, a gente tem nessa escola do século XXI um acesso muito grande de matrículas da educação especial. Então, hoje a gente tem, isso aí são dados do último censo, que revelam exatamente, né, foi divulgado no início de 2024, o quantitativo percentual de crianças e de estudantes com deficiência nas escolas brasileiras. Houve um aumento cada vez, e está sendo um aumento cada vez maior, ou seja, o acesso tem sido garantido nessa perspectiva da educação inclusiva. Então, é uma modalidade que hoje se coloca muito presente na escola. Por isso que é importante a gente pensar essa escola inclusiva como uma escola de diferenças, mas não apenas como uma escola de diferenças centradas apenas na educação especial. O próximo escola, então, né, é espaço de diferenças. Próximo. A gente tem, eu não coloquei todas, mas a gente tem muitas legislações que tem como a mola mestra, né, o eixo para garantir o direito a todos os estudantes, independente de terem ou não necessidades especiais, né, o direito a essa educação. A legislação, todo esse conjunto de legislação, e ela não é pouca, tá? Ela prevê recursos, né, que a gente direito, né, pensar em recursos físicos, em currículos mais abertos e flexíveis, e introdução de temáticas, né, isso tem sido muito demarcado do século passado para este século. As alterações curriculares têm, né, em função dos movimentos sociais também, brigado pela introdução de temáticas para o combate à desigualdade nos currículos, né, por métodos, técnicas e recursos educativos específicos para atender aos alunos com deficiência, com o apoio do AEE, né, que é o atendimento educacional especializado para garantir a acessibilidade com recursos pedagógicos que vão facilitar o aprendizado e permitir a participação com autonomia a esse estudante na sala de aula regular, ou seja, toda a política de educação especial, mesmo no atendimento, o atendimento educacional especializado, é para exatamente não fazer e não proporcionar uma segregação dentro das escolas e dentro, principalmente, da sala de aulas, de um atendimento separado, né? Mas a gente vê que isso ainda é algo muito conflituoso no campo das escolas, e aí eu vou colocar para vocês por quê. Acho que é um grande desafio que a gente tem que pensar, e para isso tem que ser muita discussão ainda. O próximo, mas, por exemplo, um dos maiores desafios é mudar concepções sedimentadas na sociedade, por exemplo, como que essas diferenças são vistas, né? Isso aí eu pego uma fala, né, de uma professora, onde ela diz: tenho 33 alunos e um Down. Só essa fala já nos mostra que ela considera o Down como não fora dessa categoria, não aluno, né? Isso aí a gente vê muito nas escolas. Aliás, na minha época em que eu estava, em que eu estive no conselho, essa é também uma demanda, porque é a grande reclamação: que escola é essa que está no mesmo espaço, mas naquele espaço da sala de aula, o aluno com necessidade especial está sendo trabalhado lá no fundo da sala, enquanto fora das interações com os outros alunos, ou seja, isso quebra a própria filosofia da própria política de educação inclusiva. Este é um grande desafio, né? Que inclusão é essa, né? E o próximo, né? Então, as falas mostram muito. As falas de professores, por exemplo, esse aqui, ó. E, gente, assim, as falas são as mesmas de diferentes lugares. A gente encontra muito depoimentos já publicados, não só em estudos, mas em matérias da educação especial, que vão mostrar como que
os desafios são em todos os lugares nessa lógica de que, isso é a fala da professora do Rio Grande do Sul. Os desafios são muitos, todos eles precisam ser alfabetizados e do meu mesmo olhar. Então, preciso mesclar atividades para todos os alunos, mas sem diferenciar. Mesmo crianças de 6 anos querem fazer as mesmas atividades que todo o grupo está fazendo. É buscar essa adaptação curricular, mas adequando de forma que o aluno com deficiência não fique fora do contexto dos demais. Quer dizer, isso tem sido uma angústia, um desafio, né, em termos de relações na sala de aula. O próximo, isso assim, a perspectiva da educação, né, em especial. Esse desafio é um desafio diário e ele tem a ver com as condições de organização que são dadas à escola, né? O tempo de 45 minutos, a fala da professora Olinda. Nesse tempo de 45 minutos, temos que fazer toda a trajetória, todo o percurso da aula, fazer chamada, colocar o conteúdo da Secretaria Digital, porque somos cobrados por isso em tempo real, então é complicado, a gente tenta dar o melhor de si. Não dá para simplesmente dar o comando de uma atividade. O aluno com deficiência não se sente estimulado, temos que agir em equipe, senão esse aluno não vai ter desenvolvimento psicossocial, muito menos nas aprendizagens. Então, veja, precisa de ajuda, precisa de uma contribuição, mas aí vem um outro ponto que é extremamente angustiante. A sala ela tem um limite, ela tem uma capacidade em termos não só de metro quadrado, mas também de relação, do número de alunos por professor, do número de alunos por ajudante. E aí, o que acontece? Essa escola também não está dando conta desse volume imenso dessas demandas específicas, e isso gera muita angústia. Patrícia, eu tenho que ir concluindo, então você, por favor, vai passando, passo o próximo. Aí só volta, eu vou passar rapidamente, só para falar, né, que uma outra questão é a visão padronizada e uniformizadora que se tem, e as falas aí são falas de professores também, né, que se tem de que esse tratamento, né, como é que se pode pensar no único material, no único método, numa única rotina pedagógica, se na sala de aula nós temos tantas diferenças? O próximo. Há uma redução da criança, a sua própria deficiência, ela é vista não como criança, mas como pela deficiência dela. Outro ponto, né, angustiante, o próximo. E o preconceito mesmo, né, por exemplo, da própria sociedade, de achar que isso aí é a fala de uma professora de uma rede particular de São Paulo. Então, pois, por exemplo, outros pais que chegam e que não ficam muito felizes de ter uma criança especial na escola, não especificamente em relação ao Lucas, mas é de a escola dele perder aluno por ser inclusiva. Os pais chegam e falam assim, é uma escola inclusiva, então eu não vou. Então, veja, a sociedade leva isso também para a escola. Então, é muito conflito, né, em termos de se pensar essa proposta de uma educação inclusiva. Então, essa escola precisa cada vez mais formar esse sujeito. Patrícia, pode ir na sequência? Isso, vai, pode. A próxima. A próxima, e são falas que eu coloco, né? A anterior, por favor. E assim como tem a outra anterior, né, tem as questões também que passam a questão, por exemplo, do preconceito com relação às meninas, com relação às questões da sexualidade, com relação às questões raciais também. Então, isso tudo são conflitos que aparecem e que os professores vivenciam. E aí, aí, por fim, pode passar, né? Essas escolas, elas possuem, né? Todas as escolas, né, regulares possuem limitações de diversas naturezas que têm sido colocadas pelos profissionais e pelas famílias, que é infraestrutura, falta de profissionais habilitados, quantitativo, esse tem sido quantitativo de estudantes por turmas, e a parceria com a família. Esses dois últimos têm sido também reclamação, angústias, né, que
todas essas limitações, algumas são fáceis de infraestrutura de você dar conta, mas essas questões que envolvem, né, é, impedimentos para não fazer com que a sala de aula segregue internamente pelas práticas, eu acho que é preciso pensar nos tipos de relações que são colocadas ali, né? Então, todas as limitações não podem ser impeditivas para mobilizar possibilidades de ações que trabalhem a sensibilização e a conscientização sobre os efeitos das desigualdades sociais, étnicas, raciais, de gêneros, a partir de reflexões sobre as relações humanas no cotidiano da escola e os efeitos dessas relações na vida de cada um. Então, a nossa perspectiva é sempre de oportunizar diálogos e valorizar experiências que vão oportunizar a participação dos estudantes no resgate de relações humanas do cotidiano para impulsionar reflexões e promover mudanças pessoais, individuais e coletivas no contexto da escola e também fora dele. Por fim, eu termino minha fala deixando aí uma frase do Vygotsky, né? Que nós nos transformamos em nós mesmos através dos outros. Ou seja, todo o nosso processo formativo está contido no outro e o outro me contém numa relação, e que é uma relação humana. Né? Ela é uma relação humana. Então, acho que são essas questões que a gente precisa hoje problematizar. Eu acho que a gente não vai ter respostas pontuais para todos os desafios, porque cada desafio vai precisar Ou a desse apresentação, momento. né, Cleonara, questões bastante complexas, né? Que estão colocadas aí, um breve resumo, né? Vamos para ouvir o Eduardo agora. Eduardo podia trocar de lugar para cá. Atualíssimas, né? Todas as questões muito atuais, ela fez um recorte aqui da virada do século XXI, umas questões bem contemporâneas. Agora nós vamos ouvir o Eduardo, que é gestor de escola, para falar o que ele está vivendo lá dentro da escola. A Cleonara nos apresentou uma visão a partir da lei da universidade, né? Do Conselho Estadual de Educação, que ela recebe, o que são questões que colocam lá. Então, vai nos contar um pouco de dentro da escola. Né? Obrigado, Vera, Cecília, pelo convite. Obrigado, Cleonara, por poder fazer parte aqui hoje. Eu fiquei pensando muito, Cecília, quando você convidou a gente para vir, porque é uma fala de educador no ambiente de psicólogos, né? E falar sobre relação humana é a nossa percepção, é o que a gente enxerga, não necessariamente é uma discussão sobre aquilo que eu tenho de conhecimento em relação a essas relações humanas. Mas dentro da escola, eu acho, vou tentar pegar um gancho, né, uma contribuição que a Leonara fez. Dentro da escola, a gente vai perceber diferentes ambientes de acordo com como essa escola se pensa, né, que característica que ela tem. Então, se é uma escola mais tradicional, se é uma escola mais progressista no sentido de inovação, apesar do que o currículo, e a Leonara traz isso, o currículo brasileiro atualizado pela Base Nacional Comum Curricular, ele explicita ali nas 10 competências gerais elementos que são claramente importantes para que a gente discuta o trabalho de quem está dentro da escola. E a gente consegue olhar para essas 10 competências, para quem não teve curiosidade de olhar, vale muito a pena abrir em casa do Google e olhar elas agora. A gente percebe uma parte delas com uma vocação acadêmica, né, no sentido dos próprios conteúdos tradicionais, das áreas de conhecimento, e outras que são muito ligadas ao desenvolvimento social, humano, artístico, né, que não está, em tese, ligado a conteúdos, mas muito mais por práticas didáticas que proporcionam a esse aluno dentro da escola a experiência para desenvolver isso que está posto. Então, quando eu trago que as diferentes escolas provavelmente terão diferentes impactos nas relações, é uma percepção desse passeio que a gente faz, né? O educador é um sujeito muito curioso, pelo menos eu me acho assim, e a gente gosta muito de visitar a escola dos outros, né? Então, a gente tem uma experiência de rodar o Brasil, visitando escola, fora do Brasil, visitando escola, e escola é escola em qualquer lugar do mundo, mas elas têm características diferentes. E com isso a gente começa a perceber, né? E também, quando a gente fala de escola de uma maneira geral, a gente está falando da educação infantil, esse aluno que entra lá com seus 4 meses, às vezes, até o ensino superior, né?
Então, é muito difícil a gente conseguir detalhar um pouco disso na perspectiva dessa grande variedade de dados que muda muito a perspectiva das relações humanas, né? Uma criança da educação infantil, como ela é muito dependente à assistência que esse professor dá, ela tem um tipo de tratamento, uma forma de condução nessa relação muito diferente de um sujeito no ensino médio, né, ou na transição do Fundamental 2 para o ensino médio, dessa sua capacidade, desse momento, né, de autoconhecimento e de afirmação da sua identidade. Então, é muito interessante pensar que, quando a gente fala de escola, a gente está falando de uma diversidade de relações muito grande. Mas o que hoje está em evidência, eu acho que quando a gente fala para um educador, qual é a sua percepção em relação às relações humanas no ambiente escolar, a gente vai, talvez de uma maneira equivocada, olhar para conflitos, olhar para problemas, né? Ou para as coisas que estão funcionando bem. E aí, quando você trouxe para mim, Cecília, o tema, eu até respondi para você dizendo, né, sobre conflitos, a minha percepção nos desafios que a gente tem, sobre o momento que a gente passa da autoridade ou desse reconhecimento do professor como um gestor, né, desse espaço de aprendizado, e o desenrolar disso para todos os outros que estão na escola, né? É legal dizer que, para quem não é da educação, a estrutura de escola tem um funcionamento muito parecido, né? Eu tenho um professor que é o grande responsável pelo aprendizado de sala de aula, eu tenho um coordenador, um orientador, um supervisor que faz esse trabalho de assessoria desse professor, tem uma direção que vai olhar os rumos da escola e vai dar suporte ao coordenador para o trabalho de garantia da execução do projeto, e esse é o organograma de funcionamento de uma escola. E cada uma dessas relações, entre cada um desses sujeitos que estão ocupando esses lugares, tem uma questão, né, da relação que é afetada pela escola do século XXI, como a Cleonara traz. Um grande exemplo disso, e que a gente pode destacar como um movimento de mudança atual, é o smartphone na mão dos alunos, né? A gente está em voga de uma discussão de proibição. Foi agora votado recentemente, né, a aprovação para uma proibição. Muitas escolas já estão nesse movimento de proibição antes mesmo da lei funcionar. Mas por que eu falo dele? Porque, ao nosso ver, o celular foi um elemento extremamente transformador na qualidade das relações. Quando a gente percebe essa função do professor de gestar a sala, os conflitos que são gerados, antes do celular a gente pode dizer uma perspectiva de atuação dele e depois uma outra. A qualidade de atenção desse aluno, tendo em vista a velocidade de resposta e acesso às informações pelo dispositivo, a dinâmica de funcionamento do ambiente de sala, que antes a quantidade de estímulos existentes eram menores. Então, isso tudo gera, na percepção da gente que está dentro de escola, alguns desafios atuais, né? Acho que o grande desafio atual é como é que a gente se ajusta a forma que a gente pensa a escola e a educação para a geração que hoje ocupa as escolas. A gente falava, né, a gente ouve muito pesquisadores falando, o tempo de atenção hoje está diminuído a 8 minutos, né, de forma ininterrupta. Nem sei se são 8 minutos de fato. Como é que esse professor se porta quando tem uma informação desse tipo, né? Qual é a dinâmica de aula que ele tem que construir? Porque a forma que a escola vai tratar dentro de sala de aula e todos os outros espaços e momentos de aprendizado vai gerar, de alguma maneira, uma diferença na forma que essas relações se constituem. Então, há uma percepção de boa parte dos gestores que eu tenho acesso e converso, que o conflito com os alunos nessa idade, né, da virada da criança para a adolescência, dos alunos do ensino médio, na disputa de atenção, ele aumentou muito. Então, a relação entre o professor e o aluno, ela ficou um pouco estremecida quando a gente fala dessa disputa dos outros recursos disponíveis. E é interessante pensar que, na geração atual, um dos mecanismos de aprendizado de maior sedução é o vídeo, não é a leitura. Então, a dinâmica de um vídeo de curta duração é muito diferente de uma aula de 50 minutos. Então, a aula que esse professor prepara, ou preparou, né, que há muito tempo usa, hoje, o efeito que ela tem em sala é diferente. Então, o quanto que esse aluno reconhece a capacidade desse professor de lidar com o mecanismo, com a forma, né, de proporcionar um momento de aprendizado. O quanto que esse professor consegue enxergar
essa disputa pela nova forma de aprendizado desses alunos e tentar não se adaptar ao vídeo, não é isso, mas tentar perceber quais são as dinâmicas que podem funcionar melhor. E a gente claramente, durante um tempo, tem percebido que a gente perdeu muito essa disputa. O aluno, quando está munido de telefone numa sala de aula, ele presta pouca atenção. E esse professor, né, aí pensando nessas dificuldades da relação, ele interpreta isso, ele pode interpretar isso de diversas formas. Ele pode enxergar como desrespeito, né? Ele pode entender que ali a importância que ele tem está diminuída, né? E da mesma forma, o aluno muitas vezes não percebe o efeito que ele causa. Então, a forma que essas relações vão se dando, a gente entende que o momento é de parar um pouquinho e refletir, né? O que está dando certo na condução do espaço de escola, o que não está dando certo e qual é o propósito da escola, para que de fato a escola serve, né? Isso é extremamente importante questionar, porque no ensino básico, quando a gente tem o fechamento do término ali do ensino médio, né, na terceira série do ensino médio, a gente tem uma culminância de algo que é extremamente influenciador para como a escola vai pensar o seu trabalho e as suas relações, que é a conclusão para uma prova avaliativa que leva esse aluno a um exame, né, que coloca ele dentro de um espaço da graduação, que é o Enem, o vestibular. Isso não é novo, sempre teve, de fato, né? Mas continua desde a época em que a gente pensava esse espaço para a conclusão da educação básica, discutir, tá? A escola de formação de ensino médio, fundamental, tem uma vocação, sim, de prepará-lo para uma carreira, né? A transição da vida adulta se dá no ensino médio e, por isso, é um espaço de formação pensado também na transição desse indivíduo. Tá, mas e todas as questões atuais que a gente discute, das dificuldades de formação, de todo o resto do currículo de formação integral? Né? Toda a percepção de tentar trazer para esses indivíduos que estão na escola a capacidade de conviver no mundo com tantos desafios. O próprio uso do equipamento, a escola ajuda, né, a pensar nisso. Então, existem desafios que afetam diretamente a qualidade dessas relações. E, para além disso, a gente percebe também que o fator geracional não se dá apenas para os alunos, mas para as famílias. A gente falava aqui antes de começar a reunião, uma dificuldade que é estabelecer uma reunião presencial. Né? Na escola não é diferente. A gente tem um desafio enorme para quando vai propor um momento de formação com os pais ou uma reunião, né, de acompanhamento da turma e dos alunos, de ter esses indivíduos dentro da escola. A relação no ambiente virtual, né, o contato com a família, é muito diferente se eu vou abrir uma videochamada ou fazer uma ligação para estar com ele dentro de sala discutindo a respeito disso. E isso afeta diretamente, a gente percebe que tem afetado diretamente a qualidade das relações e como essas coisas estão se dando. O nível de importância que a gente dá para essa presencialidade, ele é tamanho que muitas vezes a gente se recusa a fazer o uso da tecnologia para a interação de assuntos que são extremamente importantes dentro da escola. Para além disso, a gente também precisa pensar na perspectiva aluno-aluno. Me fala do tempo, tá? Acho que tem que concluir, né? A perspectiva da relação de aluno com aluno. E aí eu acho que não é o fórum para a gente tratar exclusivamente da educação especial, né, e na perspectiva da educação inclusiva, mas é impossível não trazer isso em pauta. Numa sala de aula que a gente percebe uma diversidade tão grande de alunos, sempre esse professor foi muito responsável em perceber as relações dos alunos com os alunos. E fora do momento de aula, no recreio, da mesma forma, um ambiente riquíssimo para se observar a qualidade das relações entre os alunos. Para os mais velhos, a gente trouxe essa ideia, né, e essa nova decisão de proibição do celular, porque boa parte do tempo de interação para viver essa experiência, né, dos conflitos, ela foi sendo perdida. Os alunos começaram a usar mais o telefone do que conversar, ou passaram a conversar pelo telefone, estando um do lado do outro, né, através de um jogo ou através de uma outra plataforma. Então, a relação entre os alunos, a gente percebe também claramente um grande afeto, né, dos dispositivos e principalmente daquilo que é trazido pelas redes sociais. Há pouco tempo atrás, trouxeram um dado de aumento de bullying nas escolas, onde havia
quase 100% de aumento num prazo de poucos anos, de 5, 3 anos, né? E isso gerou uma reflexão. A gente conseguiu perceber que esse aumento ele estava ligado provavelmente a uma falta de convívio que a pandemia gerou. Não quero colocar, né, problemas no colo da pandemia, eu acho que a gente superou muita coisa, mas para alunos em idade, como por exemplo o sétimo e oitavo ano, ali nos seus 13, 14 anos, a falta de convívio e de conflitos presenciais gerou claramente uma dificuldade na qualidade das relações, porque eles não sabiam se relacionar, né? Houve um prejuízo grande da experiência de conviver para a gente, dentro da escola, perceber uma maturidade, né, e um avanço deles para esse amadurecimento sendo capaz de conviver de uma forma melhor. E, para além disso, as redes sociais criaram para essa geração um mundo paralelo de percepções que, na vida real, é muito diferente. Então, a gente enxerga claramente que aquilo que já existia, né, acho que não é novo, mas da comparação da imagem, eu sou bonito, eu sou feio, eu sou assim, eu sou bom nisso, eu não sou bom naquilo, o quanto as redes sociais tiveram de poder de potencializar isso, trouxe um adoecimento precoce e a gente começou a perceber claramente que aquilo que a gente via no sétimo, oitavo, nono ano, começando a aparecer no quinto ano do Fundamental. Então, a gente entende que há um movimento de manifestações precoces, né, de questões relacionais e também da autopercepção desse sujeito, né, com seus conflitos. E para concluir, né, na relação com a família, aí eu estou trazendo escola, aluno, 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 e numa relação de escola com família, a gente também percebeu um aumento de ruídos, né? A percepção nossa, e aí volto a dizer, são percepções, né? A gente não consegue apontar isso de forma concisa, né? Em termos numéricos, mas a percepção é que a gente tem um aumento de conflitos com as famílias. Há uma. E aí eu vou conjecturar, né? A gente tem, primeiro, o evento da pandemia, quando as aulas dos professores puderam ser expostas a todos. Então, todos puderam ver a forma que determinado professor fazia, falava, agia. Não que isso esteja errado, isso era um contexto e era super necessário que acontecesse dessa forma. Para além disso, a gente tem o advento dessa quantidade de informações e mecanismos que geram para esses alunos outros caminhos de aprendizado. Então, a gente percebe nas famílias muitas vezes uma desconfiança se o que a escola está fazendo de fato está certo. E um elemento que a gente consegue, inclusive, talvez tangibilizar esse tipo de aumento dos conflitos da escola com a família, é a diminuição da fidelidade das famílias às escolas. Eu brinco que antigamente existia um ano ruim. A gente tinha um ano em que o professor não foi tão adequado para aquela turma, para aquele aluno, em que eventos que aconteceram naquele momento trouxeram talvez desafios a mais, e aí se esperava e se construía um ano melhor, né? Uma reorganização da escola para pensar um ano melhor. Isso foi acabando não, mas foi aumentando os casos em que os desafios, os conflitos e os incômodos passaram a virar motivo para uma saída do aluno da escola, antes mesmo de tentar pensar o acerto disso tudo que não tinha sido legal numa nova tentativa. Então, a gente percebe nas escolas, e aí eu digo do universo das escolas particulares, um fluxo de alunos entre as escolas muito grande, né? Eu acredito que isso é um sintoma das relações e da forma que a gente tem pensado esse ambiente. Então, eu tento aqui resumir, né, um pouco das nossas percepções a respeito dessas relações entre cada um desses agentes. E acho que é um debate riquíssimo para a gente repensar tudo isso, né? Entender se aquilo que a gente acredita é de fato isso, e pensar como é que a gente carrega um pouco mais de estratégias, né, e de possibilidades das famílias. Eu acredito que um dos sintomas que a gente tem da dificuldade da relação das famílias com o ambiente de escola é o grande fluxo de transição de alunos de uma escola para outra. Tá? Então, quando a gente percebe que a minha escola recebe muitas visitas de outras escolas que não são as turmas de entrada,
né? Ou seja, esses alunos estão em outras escolas estudando. Por algum motivo, ele não quis mais ficar naquele lugar, né? Por que que ele quis sair de lá? E aí é uma investigação que a gente precisa fazer. E a gente entende, conversando com outros gestores, que isso tem acontecido muito em todas as escolas. Então, eles estão circulando mais do que normalmente circulava. Essa percepção de um ano ruim, então, de você ter tido um ano ruim no sentido de desafios, né? Oi? Das experiências, exato. Experiências Exato. humanas são, sim, É, tem momentos bons, tem momentos sim. mas tem a pressa de corrigir uma mudança da educação. Aí haveria como se houvesse uma pressa de resolver uma mudança de uma escola. Né? Isso você está tentando ler, Sim. né? O que é isso com essa Circulação. circulação? Sim. Isso nos chamou a atenção, porque cresceu muito, não era assim, cresceu muito. Mas eu acho que isso é um detalhe dentro de um panorama ainda maior, né? Ainda maior, porque existe um sofrimento muito grande das famílias por questões que antigamente não geravam tanto sofrimento assim. Talvez, eu não sei, mas uma percepção de uma sensibilidade maior a respeito das frustrações, dos conflitos, sabe? É essa leitura que a gente começa a tentar fazer. E assim, eu gostaria de fechar dizendo que, nesse contexto todo, a gente consegue reconhecer que dos últimos, aí eu estou dentro de escola, vai fazer mais de 15 anos, eu não me lembro de um momento de tanta dificuldade para os professores de conseguir executar um trabalho dentro da escola. Sabe? Eu não me lembro de anos tão difíceis para professores, como a gente tem visto, manifestado em cansaço, né, em doença ocupacional. Então, e aí, de novo, acho que a gente tem que, e foi muito feliz, né, quando a Cília colocou isso também, eu não estou trazendo que é um problema da escola, eu entendo claramente que é um problema de sociedade que reflete na escola, mas existe uma necessidade da gente repensar o modelo que a gente hoje tem de escola acontecendo, porque ele não está sendo suficiente para ajudar uma boa parte das pessoas que estão precisando de ajuda nesse contexto de dificuldades, de sofrimentos, né, e desse adoecimento, muitas vezes precoce. Então, eu percebo que há uma necessidade real de uma interação e de um contato maior da educação com a saúde, inclusive, para a gente pensar, porque o professor, nesse lugar, não consegue entender e perceber quais são as ações que ele precisa ter, ele não foi formado, ele não tem conhecimento para lidar com essas dificuldades. O ensino médio tem uma enxurrada de alunos com quadros depressivos, né, com síndromes, doenças que a gente teve um crescimento enorme, enorme nos últimos 5 anos, e gestar a sala de aula já não é mais só uma questão de indisciplina de fala, né, de uma bagunça, de uma brincadeira, de um grupo diverso e numa qualidade desse sujeito ali dentro, né, uma qualidade de saúde dele ali dentro, que esse professor não sabe como lidar, né? E isso afeta diretamente a relação desses sujeitos dentro de sala de aula. Elementos importantes. Você trata do Pode? Eu vou colocar aqui algumas questões. Pode começar a organizar, Cecília, frente, né? 3 congressos, viu, Cecília? Muitas questões, eu vou tentar trazer algumas questões aqui para debater, e vou dizer para vocês o seguinte: a gente está, então, startando o processo de preparação para eventos que a gente, a jornada ou congresso que a gente vai realizar. E tenho feito contato com pessoas daqui, de fora, que estão discutindo as questões de relações humanas, com algumas possibilidades de apoio, né? E conversando com vários setores públicos e privado. Então, acho que a gente vai ter vários encontros, vamos ter encontros aqui riquíssimos nessas discussões. E a primeira coisa que me fez pensar, escutar vocês, nós startamos assim, uma discussão riquíssima. Porque se fala um pouco por que essa discussão de psicanálise e educação, né? Como é que é esse diálogo? A gente aprende, sabe? A gente não está aqui para... Não, tá, vocês estão ouvindo bem aí? Está dando para ouvir bem ou está baixo? Está bem. Então, assim, nós não queremos ensinar aos educadores como fazer, não é esse o nosso propósito.
nós estamos querendo aprender com os educadores aquilo que eles estão vivendo, que nos ensinam, né, nos ajudam a pensar essa subjetividade do que está ocorrendo no momento e que aparece nos nossos consultórios e que nos possibilitam trabalhar em diversos setores. E a gente também tem a expectativa de que esse diálogo possa ser frutífero, então, para os dois lados, né? Educadores e psicanalistas. E a primeira coisa que me veio pensar, assim, vocês estão apontando um momento de transformação profunda na sociedade, na civilização. E as escolas são esse primeiro espaço que pegam essa transformação, né? Que no social berra aqui, berra ali, parece que na escola cai tudo junto, né? E vários, vocês ouviram isso, falas dessa, né, desse momento de transformação que nós estamos vivendo, né, na fala da Cleonara e na fala do Eduardo, né? E a escola tendo que se preparar e executar, né? A história, como eu digo, que é, a escola funciona com o avião voando, né? Preparar tudo, mas com o avião voando, isso é a escola acontecendo. A escola tentando fazer uma preparação para aquilo que ela não sabe nem o que é hoje. Quanto mais o que será, nunca vai saber o que será. Mas muitas vezes a gente teve o domínio do que estava acontecendo no seu contemporâneo. Pouco mais do que um momento de transformação como a gente está vivendo. Então, dá para ver os desafios. E é muito interessante esse diálogo, porque o Freud diz que existem três impossíveis. Ele nomeou três impossíveis, né? Ele diz que existem psicanalizar, como possibilidade, educar, como possibilidade, e governar. São três relações que lidam humano com humano. Está no campo da relação. E o impossível, a gente pode pensar de uma forma mais simples assim, porque você tem sempre o ideal, e você vai ser, esse ideal será sempre atingido. Eu fiquei pensando como uma questão para trazer para vocês assim. Na fala de vocês, como na fala de todo o campo da educação, a gente percebe isso, tem um compromisso com todos. Educação para todos, a gente tem que formar todos. E nesse mundo de transformação, né, a exigência não é só de conteúdo mais, né? É uma exigência que passa a ser os 10, né, as 10 competências ali, a questão conteudista está absolutamente fluida, né? Então, a escola vira um espaço que tem que dar conta de tudo, né? E isso é um sintoma do nosso tempo. A gente tem estudado isso, diversos autores no campo da psicanálise, da filosofia, da sociologia têm estudado isso, quanto que o nosso tempo, esse nosso tempo agora de século XX, XXI, final do século XX, século XXI, trabalha na direção de pensar que é capaz de dar conta de tudo. Então, embora a escola sempre pensasse na educação, de alguma maneira, né, pensasse na educação que precisaria ser para todos, mas nunca se propôs, né, a não ser nesse nosso contemporâneo, a brigar efetivamente por isso, mas é uma suposição de que isso é possível, só que isso é impossível. Impossível dar conta de tudo e de todos os aspectos da sociedade. Então, a escola tem, por princípio, já na saída, já entra precisando aceitar um fracasso de cara. Será que ela está enxergando isso? Estou me perguntando sobre isso. Assim, não sei se vocês estão entendendo, quer dizer, nós estamos vivendo um momento quando a gente tem a junção do capitalismo, né? A ascensão desse neoliberalismo da Roma está colocada no social, insere no campo da sociedade social, onde a gente tem a promessa de toda a felicidade, de quase uma vida eterna, né? Dessa utilização dessa da ciência de um modo equivocado. A gente tem toda essa promessa de tudo que está sendo prometido hoje, tudo é possível. Né? E a gente tem uma lei que diz que todos os alunos precisam estar incluídos na escola, que todos precisam aprender. E a gente vive uma pressão com isso. E até onde, como pensar isso? Né? Como a gente lidar com as dificuldades e com as fragilidades do que está posto no humano. O humano, por saída, não é tudo. Não vou entrar muito nisso. E aí tem várias outras questões aqui. Fiquei pensando, por exemplo, que é uma coisa que, ao longo dos meus 40, a escola da Ilha, que é a escola Florescer, que eu fundei em 1984, 85, ela tinha muito esse princípio, tem ainda, muito bem colocado, o princípio de uma educação particularizada, que pudesse trabalhar em inclusão, etc. Mas eu cansava de fazer uma pergunta, e canso até hoje, eu acho que a pergunta precisa ser colocada todo o tempo, assim, qual é a função da escola nesse nosso tempo?
né? E tentar fazer algum recorte para a gente poder tentar caminhar. Se a gente não recortar, quiser fazer tudo, nós estamos lascados e nós estamos nos sintomas do contemporâneo. Não sei, fiquei pensando um pouco nisso para a gente startar aqui com questões e conversando. Agradecer a fala de vocês, mas aí começa a nossa conversa. Eu posso introduzir as Pode, questões? claro. Então, primeiro, Olha só, tem uma pessoa pedindo ali, mas a Vera vai fazer uma consideração e depois o Gelson, tá, Gelson? Tá já. vou falar daqui, tá dando para ouvir aí, pessoal? sim. Tá? Eu vou falar um pouco mais alto que a Cecília. Então, primeiro queria parabenizar as duas falas, agradecer, né, e parabenizar, porque foram riquíssimas todas duas, e nós estamos aqui começando a pensar nesse evento, nesse congresso de psicanálise e educação, e eu acho que aí vocês conseguiram trazer um volume de questões muito importantes, né, para a gente pensar na organização desse evento. O Cecília, né, Cecília que vai estar pegando bastão na frente, né, Cecília? A gente vai juntinho com ela atrás. Isso aí. Eu queria, assim, foram muitas questões, eu vou tentar ser mais sucinta. É o seguinte, primeiro, você, né, Leonara, trouxe com mais clareza essa questão, mas que, né, o Eduardo também pode responder. Vocês falaram sobre que a minha questão é o seguinte: hoje existe a questão das redes sociais, não é isso? Que as redes sociais, elas tomam muito a cena dos alunos, existe uma lei que está sendo discutida aí, que tomara que seja aprovada, eu acredito que vai ser, porque eu acho que os pais também estão já sentindo a perda da qualidade de relacionamento dos filhos e também, né, do ensino, por conta das questões, né, das redes sociais e da ligação que esse jovem tem com os celulares, né, com essa criança e esse jovem. E aí, mas mesmo não ainda tendo essa implementação da lei, eu fiquei com a questão de pensar como que o professor, qual é o lugar que o professor ocupa hoje no ensino e na escola e na relação com o aluno. Porque se esse aluno ele fica mais fascinado, mais encantado, absorvido, digamos assim, a gente, né, não sei se a gente poderia nomear isso, pensei agora que a gente poderia pensar numa transferência, né? Ele tem uma transferência, ele acha que quem vai responder ao saber sobre o que interessa a ele, né, numa relação com sujeito, por saber é a base de uma transferência, é o celular, e não o professor. Então, assim, eu pensei aqui rapidamente, será que o celular ele fica num lugar como existe a droga, né, para as pessoas, assim, fazendo uma relação transferencial? E aí, como esse professor pode manejar, né, e de que forma ele pode quebrar, digamos assim, essa transferência? Ou a escola, como ela pode pensar em introduzir esse questionamento? É uma questão que eu gostaria de que forma, né? Porque vocês também trouxeram uma outra questão importante, que são as dificuldades dos professores de trazerem a questão da inclusão, da diversidade, e também de pensar essa relação que esse jovem tem com o celular, por exemplo, né? Que não tem a ver com a questão individual dele, sim uma questão contemporânea, né? O que tem sido feito, né, no sentido de trabalhar esses professores? Como que hoje a educação pensa na formação dos professores? Porque se há uma mudança forte em curso, né, uma mudança radical na sociedade em relação às relações humanas, à subjetividade, portanto, as questões que aparecem na escola, como tem sido conduzida a discussão na questão da formação dos professores? Porque é aquilo que você mesmo disse na sua frase final, né? Quer dizer, se a criança ela tem uma relação direto com o outro, né? Nós humanos dependemos do outro, né? Assim, a transmissão se dá por esse outro, né? Que aí a gente vai mudando os agentes, mas é sempre um outro. Como esse outro vai poder transmitir algo para essa criança, de um fluxo, de um questionamento em relação a essa relação, se ele mesmo está com dificuldades de manejar com essa situação? Então, eu queria saber se existe alguma forma, como está sendo pensado isso na educação, né? E, por fim, última questão, acho que a função da escola, assim. Sim, outra coisa importante,
nós fizemos um trabalho há um tempo atrás, né, no Instituto Socioeducativo, e uma das questões que nós trabalhamos na época dos profissionais é um conceito que Freud traz, que é de como se funda o agrupamento humano e, ao mesmo tempo, nessa batida, você tem a segregação. Então, não tem como nós eliminarmos da sociedade a segregação, ou seja, a exclusão. Não tem como. Agora, de que modo isso pode ser pensado, né, para amenizar, digamos assim, ou minimizar um pouco esses efeitos, né, de segregação que hoje estão fortes, como vocês falaram, né, em torno de bullying, né? Então, assim, existe um movimento muito forte em relação a essa questão. Então, como pensar, né, nessas intervenções para discutir a questão aí no ponto específico da questão da inclusão? É uma outra questão que eu acho que eu fiquei pensando, né, de como a gente pode, né, trabalhar isso e refletir, enfim, né, poder elaborar melhor alguma questão. Eu acho que é isso. Tem Vocês mais- querem falar Tá ou bom. a gente passa para o Sim, eu quero Gelson? Tá. Gelson, por favor, fica à vontade, traz a sua questão. Obrigada pela sua presença. Eles pediram para fazer. Eles pediram para fazer. Tá? Gelson, fica à Obrigado. vontade. Boa tarde. Deixa eu me apresentar primeiro. Eu sou professor aposentado da UFSLA, da administração. Fala mais alto, fala mais alto. Oi. Tá ouvindo agora? Tá bom. Tá melhor agora? Tá Eu sou bom. professor Só um aposentado minutinho, da. tá? Aqui, é um problema aqui, Gelson, só um segundo. Quer aumentar a Patrícia, televisão. se você puder ajudar aqui, dar uma ajuda aqui. Patrícia, tá muito baixo. Ó, não vou o nome da televisão, tá bom? Ela vai vir. Pode ir falando. Gelson, Posso? pode ir falando que a gente vai. É que eu estou no celular, eu aproximei mais agora. Não, não é o seu, é nosso aqui. Pronto. Ótimo, pode ficar à vontade. Pode falar, Gelson. Bom, eu sou professor aposentado da UFSLA, do Departamento de Administração. Eu ocupei vários cargos de gestão. Eu aposentei em 2019 como pró-reitor de assuntos estudantis. E a minha passagem pela administração, eu estudava muito a sociologia da administração e trabalhei com a questão cultural, então com a antropologia. Na verdade, eu nunca fui um administrador de ensinar como ganhar mais dinheiro, né? E a minha experiência como gestor, uma das que mais me marcou e que tem a ver com esse tema, é a questão da educação, né? Eu fui secretário de Educação da SEA por dois mandatos, né? Um pleno de 4 anos e o último agora de 1 ano e meio, antes do Vidigal assumir. Na Covid eu saí, porque eu adoeci. E por que eu estou na escola? Eu estou como membro participante. Eu costumo dizer que eu sou cristão novo na escola acariana. Estou estudando psicanálise, porque eu comecei a fazer terapia há 4 anos com uma pessoa que é da escola, né? Com a Luciana Pena. E ao ser analisando, eu comecei a querer estudar a psicanálise. Então, o meu interesse não é só o tema de hoje, mas é o tema da psicanálise como um todo. Há 20 dias atrás, mais ou menos, eu tive em Mar del Plata, no Lacano, com a equipe daí que foi também, né? Mas sou um cristão novo, estou iniciando. E eu ouvi com atenção a fala dos dois apresentadores, eu acho que a Vera toca numa questão interessante, porque eu acho que a gente não pode também só culpar o smartphone, né? Porque o telefone não é mais telefone, o celular hoje ele é tudo, menos telefone, né? O celular hoje ele é ele é o nosso banco, ele é o nosso o WhatsApp, o nosso produtor de texto, é acesso ao GPT, é tudo. Menos a coisa que eu menos faço hoje, eu acho que a maioria da população é telefonar e falar com o empregado, porque isso ele já perdeu essa função, né? Então, na escola, a gente não pode pensar somente em excluir o celular, embora eu reconheça, e meus colegas que estão na ativa me dizem, a sala de aula que você saiu em 2019 não é mais a que você encontraria hoje, que eu digo que eu estou com saudade de aula, enfim. E na educação na Serra, que é a maior rede que a gente tem no Espírito Santo da educação básica, aí eu vou falar da escola pública, o meu lugar é o lugar da escola pública. Eu acho que a gente tem que pensar, a Vera coloca um pouco isso na fala dela, a questão da formação do professor, né? Eu acho que tem que ter uma visão de como esse professor é formado
para enfrentar esse século XXI. Porque, e é verdade, os dois falaram isso, a escola é meio que o depositório, né, de tudo que acontece na sociedade. Os pais querem que a escola resolva tudo, né? E as escolas, quando eu falo escola, eu não estou falando da instituição, eu estou falando das pessoas, né? Então, você tem o professor, o diretor, que quando chega um mandamento, uma regra para cumprir pela Secretaria de Educação, mais ou menos têm uma coisa assim, lá vem esse povo do ar-condicionado trazer coisa aqui, mais uma coisa para a escola, né? Já não basta tudo que a gente é pressionado pela sociedade contemporânea, vem mais uma coisa. Então, aí você pensa o professor, qual o espaço que o professor tem para a formação, né? Ele tem que cumprir uma carga horária mínima de 20 horas, e a sala de aula é o antigo CUSP-GIS, que já não é mais GIS, né? Mas simbolicamente é o CUSP-GIS, ele pouco tem tempo para pensar nessa escola do século XXI, né? Então, assim, tem que se pensar qual o tempo que o professor vai ter para ele, lá no chão da escola, refletir a escola do século XXI, porque é ele que está na base, na ponta, né? Então, acho que seria uma primeira preocupação minha. Eu fiquei numa escola, num bairro aqui de Vitória, por 6 meses. Foi a última coisa que eu fiz antes de me aposentar, antes de ser pró-reitor, porque como pró-reitor fiquei 3 anos e não deu para estar na pós-graduação lá da administração, mas eu voltei do pós-doutorado e fiquei numa escola 6 meses, né? E tinha uma coisa assim, o professor não tem tempo para uma reunião de trabalho. Então, o diretor dificilmente tem tempo para conversar com aquele professor, porque ele está em sala de aula. Aí tem o dia do planejamento, que é um dia na semana que os professores de geografia ou de matemática vão parar para planejar a semana. Aí você vai na sala de professor, o cara está lendo um jornal, o outro está vendo não sei o quê. Então, assim, esse espaço que ele tem, que é mínimo, né? Tem uma coisa que precisa ser reaproveitada. E quando eles me viam lá dentro, eu fiquei um tempo e meio que tentando ser um nativo de segunda categoria, né? Lá dentro, eles ficavam assim: ah, vocês da UFES é interessante, né? Porque vocês de 40 horas têm 16 horas de sala de aula e o resto é planejamento, a gente não tem nada. Eu ficava, depois, esse cara tem razão, né? Porque você aguentar uma sala de 4 horas de sala de aula numa escola básica de Fundamental 1 e 2 não é para qualquer um, né? Primeira coisa que vai é a voz, né? Então, estava se falando aí do smartphone. Eu acho que isso tem a ver com a formação do professor, inclusive para a educação inclusiva, para a questão da educação especial, né? Se a gente pegar, e a professora Leonara foi muito, muito feliz quando disse que inclusão não é só a educação especial, mas a maioria dos professores não sabe como lidar com a educação especial. Eles não sabem, Sim. porque na época que a maioria deles, cada ano entra uma massa de professores diferenciados, mas ainda temos uma maioria que não convivia com essa inclusão, porque a educação especial não pertencia à escola básica, ele é para a PAI, né? E na época que eu estava na Serra, começou essa coisa da inclusão, as mães querendo que a escola fosse a PAI que eles perderam, né? Inclusive querendo que a gente bancasse verba para a PAI, para a criança depois ir para a tarde para lá, né? E pelo que eu ouvi em Mar del Plata, eu estou sendo longo, mas eu já vou encaminhar. Tem uma coisa dos médicos começarem a dar muitos laudos que não necessariamente tem a ver com a criança ser especial, né? Então tem uma questão de fora para dentro. Então acho que tem a questão da formação do professor, ele precisa entender que escola é essa, porque quando eu falo escola, eu estou tornando uma coisa institucional, mas tem os sujeitos da escola, né? A comunidade Isso. escolar. Então, eu acho que a Questões gente muito tem que. importantes, Gustavo. Oi? Você está trazendo questões muito importantes, né, que diz respeito à formação do Sim. professor, o que que ele Do, está tendo do- de subsídio para trabalhar nesse momento de transformação. exato. Do Esse tempo que vai ele ser um precisa. tema, esse vai ser também um dos temas que a gente vai trabalhar aqui, sabe? Tem Sim. um projeto chamado Conviva, que acontece lá em São Paulo. Vou trazer a pessoa que fez a mentoria desse projeto também para conversar um pouco com vocês. Tem outro projeto que chama Ame Educação, Ame Educação é o que eu gostaria. Ame Sua Mente, que Tem um. então, é, tem várias. Só um minutinho, Gelson, vou te pedir para dar a palavra para eu os vou. Não, nossos meu palestrantes interesse está aqui, falar. inclusive. Eles Primeiro que eu querem queria te comentar. conhecer,
eu queria te conhecer porque eu estou com uma ideia de um projeto na escola, via escola lacaniana, porque eu tenho conversado muito com as pessoas que eu trabalhei na época. Eles dizem assim, Gelson, depois da Covid, o grande mal na escola hoje é a ansiedade, né? Ah, As crianças tem um estão livro ansiosas, interessante. O né? Gelson E Eduardo aí, ontem me apresentou um livro que chama Geração Ansiosa, bem interessante. exato, a Mexe ansiedade. E sobre a aí a série. ansiedade, e assim, você tem a ansiedade do estudante e do professor, porque ele não sabe o que fazer também, porque ele também está ansioso, né? Então tem um mal psíquico aí, uma doença, a saúde mental nessa linha da ansiedade, que talvez... Isso aí. A E tem gente uma vai outra coisa, conversar sobre. só Depois para a gente provocar, conversa para mais fechar, pessoalmente. Agora, não, Gelson, sem só um dúvida, só para minuto. provocar, vou deixar a última questão, por favor, só a última. A última questão, por favor. Eu acho que a gente tem que pensar, quando a professora Cleonara fala da sociedade do século XXI, como que essa sociedade está pensando a escola. E você tem governantes, São Paulo, por exemplo, o Estado agora, né, essa onda da escola militar. Então, assim, essa escola do século XXI que a gente está pensando, com diversidade, com inclusão, está sendo parte dela engolida pela essa desgraça da escola militar. Curitiba, São Paulo, né? Eu mesmo, na época, tive que conversar horas e horas com uma comunidade de Nova Almeida, aqui na Grande Vitória, que queria escola militar na Serra. Então, assim, essa escola do século XXI, ela tem que sair para a sociedade também, né? Porque a sociedade está sendo engolida pela ideia da escola Isso que militar, a da gente está ordem, da disciplina, né? É um É isso que a comentário. gente está trazendo para a discussão, é isso mesmo. Obrigadíssimo por suas contribuições. Vou passar a palavra para o Eduardo, se Você é quiser muito fazer breve. um comentário. Vou ser muito breve. Apesar de que eu não tenho uma capacidade de memória tão apurada, Vera, então eu não vou lembrar das três que você fez, mas a que mais me chamou a atenção. Tá? Eu acho legal perceber assim, o professor tem pouquíssima ferramenta de mudança para isso que você colocou. Eu acho que talvez o que menos tem a capacidade de propor mudança seja o professor. Um pouco a ver com o que ele falou, né, do tempo. Muitos professores não têm o tempo para refletir sobre isso. Muito a ver com um currículo que é obrigatório, que ele tem que seguir. Então, mesmo que eu queira fazer, por exemplo, na minha escola, né, a Cília falou da experiência da Escola da Ilha, eu trago a experiência da Monteiro, da Escola Monteiro. A gente implementou um tempo de aula para a Assembleia Escolar, uma tentativa de criar um espaço de debate, de reflexão, né, e de desenvolvimento de autogestão para esses alunos. A gente percebe nesses movimentos uma comunidade que fala: para que vocês estão fazendo isso? Qual a importância de ter isso? Vamos dar mais aula, dar mais matemática, dar mais português. Então, a gente precisa refletir, né, para que de fato serve a escola hoje. Então, eu acho que o professor tem pouca capacidade de gerar muita mudança. Até porque, aí trazendo a questão, né, o smartphone é um símbolo, acho que ele não é a razão. Mas a mudança de comportamento pela tecnologia, ela nos força hoje a sintetizar tudo, ao conhecimento ser mais rápido e raso, né? A profundidade das coisas começou a ser lida como algo chato. Você pegar os professores de hoje e perguntar quantos livros você leu, os mesmos professores que estão atuando há muito tempo, certamente hoje eles leem menos que liam antes. Quem antes já tinha o hábito de leitura, hoje tem um hábito menor, né? Tem um tempo dedicado menor. Se você for olhar a dinâmica de série em televisão, Netflix, Amazon, todas elas têm limite de tempo, porque se for muito, não tem paciência para ver. Os principais dispositivos de inteligência artificial são para fazer leitura de textos amplos e resumirem os trechos principais. Então, tudo que a gente tem visto da tecnologia tem caminhado para sintetizar as coisas. Então, acaba que a gente precisa pensar no movimento e eu assim, acredito fortemente que isso vai ser um movimento de mudança mais longo, a gente não tem nenhuma chave para virar que transforma, para primeiro entender, né, esse caminho de sintetizar tudo, de tornar tudo mais raso. Ele não tem trazido, por exemplo, esse quadro de ansiedade maior. Aí é uma suposição, não sei, né? Esse livro Geração Ansiosa eu comecei a ler agora, não posso emitir opinião nenhuma, mas de fato o aluno na sala de aula não pode passar com o dedinho o professor. Ele vai ter 50 minutos daquele professor, caso ele goste ou não. E o professor não tem capacidade de transformar a aula dele em divertimento. Ele não é capaz de fazer isso. E nem é isso, né?
Então, como que a gente olha, aí eu vou chamar de erudito, né? O tempo dedicado com mais tempo e com mais calma de tratar sobre algo. O quanto que a gente vê de capacidade de desenvolver nesses alunos de hoje, não só nos alunos, nas famílias também, em todos nós, essa volta, eu não sei se eu posso dizer, né, que isso é bom, mas uma tentativa de tornar as coisas mais calmas, de ter mais tempo para as coisas acontecerem. Então, eu fico pensando assim, o professor ele está num lugar muito cruel, né? E o suporte de quem o rodeia é que provavelmente vai trazer o benefício de mudança. Ele vai ter que ser mais assistido do que ele assistir esse processo e aplicação de novas estratégias. Essa é a visão que eu tenho. Então, Não, eu acho que é validação, né? Eu sinto assim, que a escola ela tem sempre uma função, a função social da escola, para mim, ela é uma instituição que ela foi criada para formar sujeitos. Para mim, isso daí é o ponto de partida, né? E para o sujeito que vai sair dessa escola e que vai construir o mundo. Então, eu penso, por isso que eu trouxe essa questão da sociedade do século XXI e dessa escola do século XXI, porque essa sociedade ela tem características que vão ser diferentes, e a próxima será diferente, e é assim, porque o mundo ele é vivo, dinâmico, criativo, né? Eu penso que a escola ela não acompanha todas as inovações. Eu falo que as inovações pedagógicas não acompanham a velocidade das inovações tecnológicas, mas todas duas existem. Então, a gente está o tempo inteiro num mundo que é extremamente contraditório. Ao mesmo tempo que eu tenho que pensar hoje a escola como experiência do espaço coletivo e da formação, mas eu também tenho que pensar na singularidade, na identidade de cada um. Então, a gente não pensa, a gente não dá para lidar e para separar o individual do particular. Para mim, esse é um dilema, e é isso que eu penso que não dá. Oh, desculpa, o social do particular. Desculpa. É uma coisa que eu falo sempre com os meus estudantes lá, né? Eu trabalho com formação de professores, trabalhei na época que o Gelson foi secretário de Educação, uma formação imensa, maravilhosa, que foi feita no município da Serra, e eu costumo dizer que foi uma experiência ímpar de todas as histórias de formação de professores, porque aí eu vou pegar o exemplo do Gelson, dessa formação, Cecília, porque foi uma formação que permitiu que a escola participasse e que cada uma depois teve envolvimento, pensar as diretrizes curriculares, teve envolvimento dos alunos, teve envolvimento dos professores, teve o envolvimento da universidade, mas não foi a universidade que fez, foi uma construção coletiva. Então, foi um movimento muito diferente de algo que os professores se viram, sabe? Teve a cara do professor, teve a cara do aluno, teve... Eu falo assim que foi uma experiência única que eu vivi, né? Também que eu escutei, se viram, né? Eles se viram, eles conseguiram se ver autores, participantes. Eu acho que isso cria pertencimento, que Paulo Freire tanto falava, né? Isso faz a gente criar pertencimento. Eu não consigo ver, por exemplo, a tecnologia como inimiga, mas eu consigo ver que nós não temos ainda uma formação, e aí eu acho que a gente não tem mesmo, uma formação que dê conta. Esses dias eu acabei de fazer um curso, semana passada, desculpa, segunda-feira agora, passou, acabei de fazer um curso de intercâmbio virtual, aonde eu aprendi, tive acesso de ferramentas digitais. Justamente eu fui atrás desse curso para ver o que eu posso fazer com que os meus alunos tenham uma sintonia entre o que eu ensino e o que ele vivencia fora, porque eu penso que a escola não pode ser vista isolada, não dá para isolar. Então, eu acho que a gente precisa construir mecanismos. E esses mecanismos, as políticas públicas tendem a uniformizar um modelo único para todas as escolas, sabe? A escola não tem mais autonomia para fazer e criar a sua identidade do seu projeto pedagógico, sabe, Clara? Eu acho que isso
cria também uma sensação de, sabe, de desconforto para os profissionais que atuam na escola. Eu vejo os professores falando, e aí eu vou falar um pouco dos professores da escola pública, que também é a minha vinculação. Os professores falam, Leonardo, não adianta eu estudar tanto, porque as coisas já vêm prontas. Eu tenho que obedecer aquela rotina, eu tenho que fazer aquilo, e eu não tenho tempo mesmo, então eu estou fazendo. Então, veja, isso são os desafios dessa sociedade, nesse mundo. E é exatamente isso que causa o adoecimento, porque dá uma sensação de fracasso nos professores, dá uma sensação de desestímulo, de desânimo, né? Então, por outro lado, eu fico vendo assim, eu tinha 4 alunos no fundo da sala, eu falava assim, gente, essas meninas não têm bloco, elas não têm papel, elas não anotam nada, elas só com o celular na mão. Eu fui lá e falei assim, gente, me sentindo mal, né? Vocês, professores, está tudo aqui. Elas tinham todas as anotações que eu uso o quadro no celular. Então, veja, aí a outra falou, professor, eu não uso o celular, mas eu uso, aí pegou, virou o notebook dela, eu uso esta ferramenta, onde eu faço todas as anotações de todas as disciplinas do curso, e aqui eu faço o meu material para estudar, aqui eu faço. Ou seja, eu nem sequer sabia daquelas ferramentas. Entende? Então, eu penso que a gente precisa também criar meios, e aí eu acho que o Gelson também tem plena razão, esses meios não estão disponíveis, né? As escolas, né? Não estão disponíveis e a gente tem que encontrar. Isso causa, né? Causa esse desequilíbrio, né? Mas eu não, por último, quero dizer que eu penso que esse uso do celular, ele entra na escola e entra como se fosse qualquer coisa, como se ele pudesse ser um instrumento de ser utilizado como a gente usa fora da escola. Então, não é o celular, não é a tecnologia, são os usos que têm sido feitos e mal utilizados. Porque, por exemplo, nas minhas aulas, o celular vai ser usado como ferramenta pedagógica, em alguns momentos, em outros não. Então, você vai tirar o celular da escola, o celular não vai deixar de existir. As práticas de leitura e de escrita, que o celular são práticas sociais, leitura e de escrita, que o tempo inteiro é o celular hoje como a ferramenta, nós vamos formar que sujeito leitor e que sujeito produtor de texto. Só que isso tem que ser visto no campo da escola também para formar um leitor de literatura, os professores de língua portuguesa. Gente, então, são dilemas e desafios que a gente tem que pensar, e isso para gerar novas relações, novas formas de possibilidades. Então, Só uma partezinha, não só uma partezinha em relação a falar dela, esses dias, na discussão sobre essa aprovação dessa lei no Brasil, o Daniel Becker, que é aquele pediatra maravilhoso, ele deu uma entrevista no Globo News, e ele falou que no Rio de Janeiro, parece que a prefeitura lá já tinha implementado essa proibição, e aí já tem pesquisas, já tem dados que mostram como melhorou o rendimento, como a educação e como as crianças e os adolescentes começaram a chegar em casa, com pesquisa, demandando menos celular e tentando criar falas e inclusão da família. Então, Isso já são dados. porque o celular entrou para ficar na mão livre e solto, não entrou como ferramenta. Sim. Agora, você veja, ele entra para fazer esse parte. Que uso estava sendo feito dentro da escola? É óbvio que se o professor está expondo conteúdo, está fazendo uma atividade, precisa do celular? Não, então não pode ser utilizado. São rotinas, são definições. Agora, por exemplo, ele não entra, a criança não traz o celular da escola com essa, como é que se diz? Com essa coisa, para ele, a última coisa, isso não se faz dentro da escola, se faz fora da escola. Porque hoje você vai em qualquer lugar, muito comum isso, né? As pessoas estão sentadas numa mesa, o pai tira o celular, a mãe tira o celular, o filho tira o celular. Ou seja, isso está na sociedade, eu quero dizer. Está na família. São rotinas, são limites que têm que ser feitos. Então, são coisas que nós temos que aprender a viver e conviver.
É óbvio, é fato que se você se canaliza o seu cérebro, canaliza todo o seu esforço cognitivo para um único foco, é óbvio que você vai ter melhor desempenho. É óbvio que você vai estar. Só que isso é algo que precisa ser trabalhado. Limites, rotinas, em termos de colocar esses limites. E com finalidades muito bem definidas, pedagógicas, ou não. Caso contrário, a retirada, ele vai continuar existindo da família, a criança cada vez mais dependente, os pais cada vez mais dependentes, e a desatenção e a desconsideração com a escola cada vez maior. Marlene, só um minutinho depois. Aham. Bom, muito obrigada pelas falas inquietantes. Não é porque não estava ligado. Minha cabeça está pululando de coisas, né? Tanto de questões da própria história, né? De cada um, com a escola, com o percurso, depois dos filhos, como professora durante muitos anos. Mas eu queria fazer algumas observações. Bom, primeiro, em algum momento, você ia dizer inclusividade, você fala exclusividade, né? Então, de que maneira, quer dizer, de que maneira a escola pode dar lugar, e aí eu fiz um deslize para a singularidade, né, para essas diferenças. E esse é um desafio muito grande, que já apareceu na fala de todos, do Gerson, de vocês, essa dificuldade, porque uma vez quando eu comecei a dar aula, a primeira sala de aula que eu entrei foi lá no Maria Cristina Santos, lá em cima, e eu entrei como estagiária, né? Eu não era professora, eu era estagiária. Me lançaram numa sala com 45 alunos especiais, sem nenhuma palavra, nada, sem nenhuma palavra. Foi uma coisa traumática, assim. Eu fiquei uma semana, cheguei em casa em lágrimas, chorando. Então, já muito isso é um desafio, né? Nem se falava em escola inclusiva. O que começou a existir nessa época foram essas salas onde se depositavam, né, alunos e não se sabia o que fazer com eles, né? Depois os meninos estudaram no GBC, né, Escola da Ilha, e daí tive a possibilidade, né, de experimentar como mãe, e era muito rico o que os meninos traziam, né? Cada um lidava de uma maneira distinta com a presença desses alunos ditos especiais, mas era diário. O meu filho mais velho tinha um pouco mais de facilidade, porque ele adotava e ia embora, ia junto. A Júlia me trazia mais os conflitos que tinha com mas também acolhia, né? A Cecília pôde acompanhar essas turmas aí, mas é uma experiência riquíssima. Eu acho que não temos outra saída senão insistir nisso, mas não sem a formação, que até hoje é muito capenga, né? Mesmo na faculdade, dei aula na Salesiana, né, muitos anos, no curso de psicologia, então já havia a proposta de inclusão, não tão extensa, mas vindo de cima para baixo, né, sem a formação dos professores. Então, era alguma coisa inimaginável, né? Era o impossível do impossível acolher essas... Mas, passando para outra coisa, vou ser rápida, outro dia entrou no Uber, tinha um percurso muito pequeno, o motorista estava ansioso, ele soltou, ele nem falou, nem bom dia, nada, ele falou assim, meu Deus, o que está acontecendo? Eu usei o celular para botar, o que está acontecendo com a humanidade? É um povo novo, todo atrofiado. Que é isso? Geração cabeça baixa no computador, no celular. E aí me veio um texto que eu traduzi um tempo atrás, do Jean Baudrillard, que ele publica no jornal na França, texto curto, e depois ele veio dar umas conferências no Brasil. E só tem esse livro, esse livrinho, Tela Total, em português, não tem em francês, na verdade. E ele fala melhor que nós, né? Ele é filósofo, formação filosófica, sobre os efeitos dessa aderência, essa adesividade à tela, os efeitos danosos, né?
E eu tenho visto cada vez mais, né? Bebês com celular. Outro dia eu estava no Rio passeando, cutuquei meu marido, tinha um carrinho de bebê. Quando ele olhou, tinha um bebê segurando o celular. Aí ele falou, pensei que você fosse mostrar como o bebê era bonitinho, mas o bebê estava com o celular na cara. Então, assim, o que está indo bem, como no caso dessas meninas, ok, mas eu acho que a gente tem que olhar para aquilo que não vai bem, né? Para aquilo que os sintomas recordam, para aquilo que demanda uma interrogação, uma crítica e até uma intervenção, não é? Porque os efeitos são, de fato, aderentes. A tela produz uma aderência. Além do que, o sujeito, ele próprio fica objetificado diante da tela. É isso que o Baudrillard vai mostrar, né? Belamente, né? Sem usar os termos psicanalíticos, mas ele fala ali o que se passa, né, subjetivamente, do sujeito aderido e diante da tela, né, cada vez mais. Isso nos anos 80, né, ele nem pôde presenciar o que está se passando hoje. Então, assim, nem tanto ao céu, nem tanto ao mar, de forma nenhuma, abolir isso que não tem como abolir, porque os bebês estão lá já com a tela na cara, né? Mas de que maneira, né? Introduzindo a possibilidade, sim, que isso seja, quer dizer, porque isso invadiu a vida de todo mundo. A gente estava lá no Lacan, passa uma psicanalista que, nossa conhecida, a Ana Lia, que tinha perdido o celular. E ela foi passando dizendo, você imagina o que hoje significa isso para a gente? Um pedaço da gente que a gente perde. Que a gente perde o celular, acabou. Olha o transtorno que acontece na nossa vida, né? Então, eu acho que na educação a mesma coisa. Por outro lado, assim, a gente está vendo coisas radicais. Me parece, eu tenho notícias de que nos países nórdicos, não sei se vocês têm notícias disso, não, começou há pouco tempo, nada de celular. Então, talvez a gente vá ter que passar por esse período, assim, de barrar e retomar, e que isso possa ser reintroduzido como instrumento, né, como possibilidade. Mas eu retomo o que a Cecília falou, eu acho fundamental que a gente possa, só uma observação, a escola como essa formação, não é, do sujeito, não sem a sua constituição, que é na família, né, mas você falou muito bem, não há um sem o outro, né, o que se passa no social rebate, né, nessa constituição do sujeito lá na família e vice-versa. A escola já teve essa função. Na verdade, na Idade Média, eram os religiosos que cuidavam, vou terminar, e ela já tinha os internatos, o sujeito passava uma parte da vida dele lá. A escola laica muda um pouco isso. E hoje a gente tem essa mescla, né? E a escola, de fato, tem assumido alguma coisa a mais, me parece, que que está muito carente nas famílias, né? Enfim, são coisas que... Eu tenho aqui e-mails querendo fazer um comentário também, vou fazer um pequeno comentário. Cecília, Oi. Tem eu alguém quero querendo... registrar aqui a minha alegria de rever a Ana Rita. Ana Rita, eu conheci enquanto diretora das Aí, escolas que a Elisa, minha filha, estudou. Monteiro Lobato e o primeiro Pica-Pau, desde a pré-escola até o final do primeiro grau, antigamente, né? Muito prazer em te rever, Ana Rita. Não é à toa que a Ana Rita está aqui. Não é à toa. É o cuidado com a educação, se Que bom, aprimorando, eu fico modernizando. muito feliz também de te ver. E aí, lembrando aqui na fala da Cleonara, eu queria, fiz uma reflexão aqui, você como mãe pode testemunhar. Em 69, eu recém-formada, 26 anos, chegando de Belo Horizonte, psicóloga, que não existia nenhum psicólogo, e por acaso eu crio uma escolinha de artes, essa escolinha de artes não tem adesão, mas aparecem crianças de 2 e 3 anos e que viram uma escolinha maternal Pica-Pau. Então, em 69,
Os ideais e os propósitos da minha escola, da nossa escola, era exatamente o que hoje se fala da escola do século XXI, que era um ser que teria que ser autônomo, criativo, cooperativo, crítico, e que criasse que conseguissem ter eh, a sua identidade, criar uma identidade própria, que não fosse o papagaio, que repetisse coisas, mas que soubesse refletir, pensar. E essa escola foi uma escola que eu acho que deu muito certo, não foi? Você Muito, acha? muito. Adão, né, Ana Rita? Continua. E A nesse escola momento, deu frutos aqui, ainda tem do lado aqui, ó, o fruto da nesse escola. momento, meu filho é fruto dessa escola, está participando da mesa com vocês, e eu vejo assim a angústia, porque essa escola que a gente tinha essa facilidade e também tinha professores muito legais, entendeu? Hoje a seleção, eu faço seleção de professores, acho que pela fato de ser psicóloga, ter trabalhado também em empresas de seleção, eu sempre fiz seleção dos professores, na Pica-Pau, da Monteiro. Hoje não tem ninguém que tenha um mínimo assim, de condições de fazer um trabalho que seja de que tenha uma estrutura de cultural, assim, a gente fica até com dificuldades assim de ter as pessoas que vão ser esses educadores que a gente deseja, né? Acho que eu vejo a escola, nós temos ensino médio, não sai nenhum aluno para pedagogia. A gente não forma pedagogos, e eu estive visitando com o Cinep escolas fora do Brasil, e uma visita que eu fiquei muito impressionada foi na Finlândia. E eu fiquei encantada com o Centro de Formação de Professores, que era uma universidade só para formação. E lá era assim, qualquer profissional já formado, podia ser médico, engenheiro, qualquer profissão. Se ele quisesse a docência, ele vai nessa universidade da educação e ele trabalhava todas as matérias da didática, aprendia da aula e já trazia um conhecimento profundo da área que ele ia desenvolver. E interessante, eu cheguei em Vitória empolgada com isso. Os professores não tinham supervisão, eles eram donos do seu projeto, desenvolviam o seu projeto, e quem avaliava o trabalho deles eram as famílias. Eles entregavam no início do ano os objetivos, o que ia acontecer, e os alunos, no fim do ano, os pais, no fim do ano, iam ao professor. Se o menino conseguiu, não conseguiu, e se o professor não tivesse êxito, ele voltava para a universidade. Ele não era dispensado, não. Ele voltava. Escola pública, todos lá de escola pública. Voltava para a universidade. Eu fiquei empolgada, sabe? Fantástico, né, Ana Rita? Ideia, Eu que fiquei coisa muito fantástica, empolgada. né? Então, uma ideia, mas é tão legal, assim, são ideias simples, né? Que poderiam E ser fantásticas. outra, Esse outra espaço é um coisa, espaço para isso, sabe? É um espaço para refletir e que a gente pode ajudar a relançar. Eu sei que tem acontecido, dos espaços de reflexão aqui, gera um relançamento de questões para profissionais. E é isso que a gente pretende, então é muito legal. Eu vou dar a palavra agora para a Inês, um minutinho, pode ser, Ana? E a gente lógico, pode. lógico, E a gente lógico. tem mais Muito 5, 7 obrigada, Inês. Obrigado, prazer. Obrigada, Alice, por ter lembrado de Ana Rita aí, foi fundamental. É. Muito Inesquecível. esquecível. É uma alegria escutar a Ana Rita. Surgiu que no Congresso. Não, a gente não está aparecendo lá, não. Surgiu que o Congresso e o CIR possa incluir esse momento dessas experiências únicas, né? Que são históricas também, sabe? Acho que tem isso aí. O que acontece? Queria só falar duas coisas. Uma que é da minha experiência como mãe, acompanhando um aluno que, num determinado momento, estava numa escola. Porque eu acho que, assim, as escolas, elas têm já uma previsão de conteúdo programático, aquilo que tem que ser realizado para todas as escolas, né? Assim, séries. Então, eu fiquei assim pensando, isso que é da questão do particular, que ficou comparecendo aqui, quer dizer, como é que cada escola vai fazer para colocar o seu estilo de diferença, seu traço de diferença?
E aí eu tive uma experiência muito interessante, assim. Meu filho, ele estava numa escola, que a gente mora aqui em Bento Ferreira, e estava ali na escola e tal. Num determinado momento, num determinado ano, ele virou síndico mirim. E aí criou biblioteca no condomínio, não sei o quê. Só que ele passou a se ocupar muito das coisas dele do condomínio e deixou as coisas da escola, do estudo e tal. E aí, com isso, o primeiro trimestre das aulas dele, e na época ainda não era o celular, era a relação ali com os meninos, o futsal, não sei o quê, biblioteca. E aí, o primeiro trimestre foi terrível de nota. Depois ele conseguiu firmar o passo. O que aconteceu? Último trimestre, conseguiu ali na média, mas não alcançou a média necessária e o número de disciplinas para fazer a prova final, porque naquela escola só podia fazer de 3 disciplinas, uma coisa assim. E ele tinha ficado em 4. Ele escreveu uma carta linda, assim, chorando para a escola. Negativo. E aí reprovaram e eu, na época, pedi ajuda da minha tia, conversando, trocando, porque minha tia é Tereza Celina, ela foi chefe da inspeção na Secretaria de Educação há muitos anos atrás. E aí ela, para minha surpresa, né, já tem na casa dos 80 anos agora, ela na época, isso tem 10 anos, né, que aconteceu, ela queria falar assim, muda dessa escola já. E aí eu elenquei algumas escolas, ela fala, a Monteiro. E aí ela fala, não, porque eu falo, na Monteiro, que era, na época chamava Monteiro Lobato, ela falou assim, não, porque é ligada a Pica-Pau, eu lembro, né, a Rita faz um trabalho super lindo e tal, então assim, essa coisa da Ana Rita, né? Porque, e aí eu fui vendo, num determinado momento, o senhor vira para mim e fala assim, mãe, você achava que eu era feliz na escola tal? Não, mãe, eu sou feliz agora. Então, assim, eu acho que, como cada escola vai tentando colocar o seu traço de diferença também, né? O que foi que eu vi ali, né? Que eu achei muito interessante. Esse acolhimento, essa assembleia que também promove a palavra, a oficina de teatro, sabe? Um certo acolhimento, uma certa escuta, uma certa sensibilidade, né? Que faz com que esse aluno possa entender que para passar aqueles desafios, que a nota é importante, mas mais do que isso, ele está construindo o caminho dele. Então, acho que isso é uma diferença importante, né? Uma outra coisa que eu só queria dizer é quando a Vera fala da questão em relação, ela usa, né, essa questão do celular, né, numa metáfora como uma droga, né? Que é uma questão muito séria e importante para se prestar atenção. E olha só, o usuário de droga, se a gente for parar para pensar numa grande população, as pessoas não ficam 24 horas com a droga do lado, mas com o celular a gente fica. Então, assim, essa coisa é pior ainda, né? Porque ela exatamente promove um anestesiamento. A função da droga é esse, você faz um anestesiamento, você faz um distanciamento da realidade, e o dependente é aquele que cai no interesse de todas as coisas, só pensa naquilo, que é aquela relação, como é o caso da questão do celular. Então, acho que é um desafio que temos mesmo, né? Porque, por outro lado, a pandemia jogou a gente no virtual, né? E aí... Só esse é o termo, já anotei aqui, um tema importante para a gente conversar. Eu faço exercício de castração nesses eventos, nesses cursos, e não pode imaginar. Porque a pessoa que trabalhou 40 anos, né, com educação, nessa articulação de psicanálise, a vida inteira, escuta um monte de coisa, fico querendo falar um monte de coisa, mas meu papel aqui é coordenar, então, ó, tem que ficar quieto. Mas eu vou tentar finalizar fazendo algumas articulações aqui que eu achei, que eu escutei aqui, né? Assim, a coisa do lugar do smartphone, o lugar do celular e da internet no contemporâneo, né? É alguma coisa que tem sido comparável, em termos de revolução na civilização, comparável à chegada da escrita na humanidade. Alguns autores têm feito essa comparação. Portanto, não é qualquer coisa. Nós estamos dizendo de uma coisa muito nova
Nós todos estamos aprendendo. Não é o professor que não sabe, não é capacitar o professor só. Porque nós não sabemos como lidar, nós não sabemos os efeitos disso, nem para nós, nem para as crianças, nem para os adolescentes. Nós estamos juntando estatísticas, tentando juntar alguns elementos, mas a gente, de fato, não sabe. Mas a gente precisa estudar isso. Então, assim, lembrar essa questão. A outra é o seguinte, uma coisa é um celular para uma criança de 2 anos, para uma criança de 4, para uma criança de 6, para uma criança adolescente, para um adulto. Então, isso vai ter que ser estudado muito detidamente, né? Talvez uma primeira medida de suspender para todos, e depois ir tentando estudar o modo de inserção na sua singularidade, nas possibilidades de cada faixa etária, ou de cada espaço escolar, cada um. Então, assim como cada escola tem uma metodologia, tem um modo de funcionamento, talvez esses equipamentos possam entrar em alguns e não em outros. Então, nós vamos ter que reconstruir tudo da escola. O fato é que, imagina, se isso é comparável de 30, é quase que uma reconstrução do espaço escolar. Não é só metodológico, é conceitual, né? É de conteúdo, é de metodologia, é de relação, abrange todos os aspectos. Né? E não à toa a gente está falando de escola e está falando de sociedade também. Uma outra questão que eu queria trazer aqui, para a gente fechando, é o seguinte: os seus atos falhos foram lindos, cada um pensa, a gente está na adora ato falho. Ato falho é nada, é só um equívoco, porque aquilo que a gente está fazendo nós não está serviço de uma análise, né? Então, a gente está apenas usando as palavras com a multiplicidade de sentidos que ela tem e o que ela nos possibilitaria pensar. Né? Então, eu peguei, por exemplo, vocês trouxeram uma coisa do exclusiva, quando você dizer inclusiva. Eu escutei, por outro lado, escutei na exclusividade. E aí comecei a pensar uma outra questão. Né? E outro que você trouxe é do individual, quando você disse individual e particular, quando você queria dizer individual e social. E aí eu fiquei com a questão assim, falei, gente, uma coisa que é própria do nosso tempo, já antes mesmo do advento dos smartphones, e mesmo da internet, é o que a gente vem lendo no campo da psicanálise, como um certo declínio da figura paterna no social. Não é pai e mãe, não. É figura de lei, figura de autoridade legítima, simbólica. Os lugares de autoridade simbólica legítimos têm sofrido declínio no social. Né? Isso está em todos os lugares no mundo, isso está evidente. E aí eu fiquei pensando, bom, olha como isso pode estar tendo um efeito importante na possibilidade de estar no social. E o que está acontecendo é um movimento de individualização, de demandas de exclusividade. E a dificuldade de lidar justamente no social o tempo inteiro. Então, nós temos a civilização não anda batendo perna para qualquer lado, ela tem uma certa continuidade, uma lógica. Né? A gente tem um declínio dessa função, e aí a gente começa a viver muito no individual, a gente já dizia isso, os apartamentos falam disso, né? A rua, perda da rua. E aí a gente começa a dizer dessa demanda de exclusividade nas identidades, né? Nas lutas pelas identidades, e isso comparecendo nas escolas, na dificuldade de relação entre um e outro, e nas brigas por mínimas coisas como são colocadas hoje na atualidade. Então, assim, me fez pensar nisso. E, para terminar, eu adoro pensar o seguinte. Lá atrás, eu fiquei pensando o que era a etimologia da palavra escola. Eu não sei se vocês sabem que escola vem de uma palavra grega que chama schooler. E schooler, em grego, eu tive a sorte de lá esse ano ver, é um espaço que ficava ao lado das salas de banho, que era um espaço de relaxamento e de reflexão. Então, schooler é a origem etimológica da palavra escola. A escola deveria ser um espaço de reflexão, e não de reprodução. Né? E eu acho que nós estamos num momento de voltar, porque nós não sabemos o que fazer. Nós temos que voltar a refletir sobre qual é a função da escola. E trazer para a escola um espaço de reflexão. Porque, por exemplo, em vez de tirar o celular com uma certa faixa etária, não seria melhor refletir junto com eles e junto com os professores, num espaço de formação sobre que lugar tem o celular, é que a reflexão no interior da família pode refletir, da escola pode refletir para a família. A gente vê muito isso. Você trabalha com as coisas na escola, com as crianças pequenas, e eles levam para a família. Então, assim, eu acho que são espaços de reflexão que a gente precisa priorizar. Mas assim, quero agradecer primeiro ao Eduardo,
Leonardo estar aqui, vocês estão aqui nos fazendo. Vera, por ser nossa parceira, minha parceira aqui de fora, de sempre, de 10 anos, né? A Darlene, que está aqui conosco, como diretora da escola, não como participante agora, participante sempre junto com a gente. Já foi do escola. A Inês, que está aqui, todos vocês que estão online, de hora eu queria ouvir você na próxima, você não vai ficar quieto, não. Só para fazer uma propaganda para vocês. Então, vou trazer o rapaz, a pessoa que foi responsável por construir um projeto com Viva lá em São Paulo, que é um projeto bastante interessante. Estou conversando com o pessoal do Ame a Sua Mente, mais algumas pessoas que criaram projetos interessantes aí no Brasil, para tratar dessas questões de relações com a escola, para tratar de formação de professores, de algumas questões que a gente está discutindo aí, tá? Mas a gente quis partir daqui. Estamos aqui em Vitória, o que está acontecendo aqui dentro. Tá bom? Até o próximo. Obrigadíssimo. Ana Rita, quero você aqui sempre. Será que vai ser possível? Presencial. Presencial, na próxima. Na próxima presencial. Viu, Tiara? Viu, Ana Rita? Prazer ver você. Veja, inclusive. Vou terminar a tarde com vocês. Presencial. Venha presencial. Beijo, pessoal. Obrigada a todos. Tchau, gente. Tchau, beijinho. Tchau, Dudu.